noite a todos, que bom estarmos novamente tendo essa oportunidade de podermos falar da palavra de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós vamos avançando, nós vamos continuando, há um continuar, há um caminho, há um progresso, há algo que o Senhor tem preparado. Então, a cada semana, a cada oportunidade que nós temos, nós vamos vendo que o tempo vai passando, as semanas vão se sucedendo e nós vamos chegando, porque tem um propósito. Há um propósito para as nossas vidas, há um propósito para esse novo tempo, há um novo tempo. Ainda que esse novo tempo esteja tão diferente de tudo aquilo que nós já estávamos acostumados a viver, mas é isso mesmo, é progresso, é avanço, é subida. Eu estava hoje comentando com a Neide que o mundo ele vai numa corrida para baixo e nós estamos contra essa correnteza do mundo. Esse é o posicionamento da igreja. O mundo cada dia mais, ele desce, ele cai, ele não encontra freios para travar uma forma de viver, um sistema de viver que é, sobretudo, contrário à palavra de Deus. Ainda que hajam tantas pessoas falando de coisas que aparentemente são corretas, mas se for confrontar com a palavra de Deus, não é exatamente assim. Mas nós não, nós estamos firmados sobre esta palavra, uma palavra rema, a palavra revelada, aquilo que nós temos aprendido através do Ministério da Academia da Fé. A academia é uma reunião de pessoas que se juntam para estudar, para se aprofundar na palavra de Deus. Esse é o propósito dessa academia. É uma academia de buscar encontrar na palavra e através da palavra tudo aquilo que nós precisamos. É o nosso alimento diário e nós não cansamos de repetir. Quando lá no deserto, quando o povo ele carecia de ser alimentado, olhava para um lado, era duna de areia, olhava para o outro, não tinha nada, não tinha nenhum ser vivo, mas Deus providenciou. A cada manhã ele recebia um maná dos céus. É esse alimento que sustentou o povo, é esse alimento espiritual que nos alimenta também. E por isso é que nós estamos firmados nessa certeza de que nós vamos chegar num lugar estabelecido por Deus. É contra a correnteza do mundo? É contra essa correnteza. Mas sendo contra a correnteza, faz com que a gente adquira musculatura espiritual. Para vencer as águas que descem, nós temos de subir, nós temos de avançar. É como se fosse uma corredeira, é como se fosse uma cachoeira, que as águas vêm caindo e é assim que o mundo ele vem descendo e descendo cada vez mais, mas nós vamos subindo, nós vamos vencendo toda essa correnteza. Mas como eu acabei de falar, é a maneira que nós temos de nos fortalecer. Nós vamos criando essa musculatura espiritual para que todas as áreas das nossas vidas nós tenhamos, através da palavra de Deus, a oportunidade de levantarmos a placa e dizer stop, para, nós vamos avançar. O mundo desce, mas a igreja, ela só, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos garante que nós, ainda que estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Então, nós já estamos em Cristo Jesus. Essa consciência de quem nós somos, essa revelação de quem nós somos na nossa natureza. A nossa natureza mudou. A nossa natureza é uma nova natureza, como Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios 5,17, é nova natureza. A nova natureza deixa as coisas que para trás ficam e avançam para aquelas que estão adiante de nós. O título dessa mensagem de hoje, o que queres que eu te faça? É uma pergunta
muito importante que o Senhor Jesus Cristo, numa oportunidade, ele fez essa pergunta a um determinado homem: o que queres que eu te faça? Essa mesma pergunta, ela vem sendo retumbando, ela continua, ela vem sendo repetida, porque esse é o propósito de Deus, de sempre estar nos perguntando: o que queres que eu te faça? Você conhece essa palavra? Vamos lá, vamos abrir. A palavra de Deus está lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 35. Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. É muito interessante esse contexto onde essa passagem ela nos relata. Aconteceu que Jesus estava se aproximando de Jericó. Jericó, nós sabemos, é uma cidade tão importante, simbolicamente importante, pelo que o Senhor operou em favor do seu povo. Jericó tinha uma importância muito grande para levantar o povo, para dizer: olha, vê, eu estou com vocês. Com aquelas muralhas todas que fisicamente tinham sido levantadas para impedir qualquer possibilidade de ataque àquela fortaleza, mas quando Deus entra na peleja, quem derruba as muralhas é o próprio Deus. E o Senhor derrubou aquela muralha de Jericó. E o povo pôde entrar por dentro daquela cidade. E ali encontraram despojos valiosíssimos. Mas o Senhor tinha dado uma ordem a ele: não peguem nada do que vocês encontrem lá de valor. Mas teve um homem chamado Acã. E Acã, ele quando viu lá dentro de Jericó uma capa babilônica, ele viu prata, ele viu uma barra de ouro também, ele escondeu. E ele, quando escondeu aquilo, logo em seguida, o povo de Deus, consciente de que Deus era com ele, ia enfrentar uma cidade pequena chamada Ai. E o povo, quando foi para enfrentar a cidade de Ai, ainda disseram: olha, nem precisa levantar um exército muito grande, que é uma cidade pequena, não tem defesa nenhuma, não tem muralhas, como nós acabamos de ver as muralhas de Jericó. É uma cidade desprotegida e não tem nenhuma resistência. Vamos lá com poucos homens que nós vamos tomar a cidade de Ai. Mas ali teve uma derrota do povo. E aí, quando o povo estranhou e chegou para Josué, perguntou: Josué, o que está acontecendo? Aí o Senhor respondeu: é porque alguém pecou, alguém desobedeceu. E aí você também conhece a história, e Acã foi identificado, foi sendo feito uma seleção, aonde estaria alguém que teria deixado de cumprir a ordem, a palavra de Deus. E aí chegaram a Acã, e depois o mais, vocês sabem. Mas eu estou fazendo referência a Jericó, porque é dentro dessa mesma localidade que agora Jesus estava entrando ali, chegando a Jericó, e quando encontrou aquele cego que estava ali pedindo esmola. Naquele tempo, os cegos, ao pedirem esmolas, eles usavam uma capa. Essa capa o diferenciava de todo o povo. Aquele homem era considerado um miserável, ele não tinha nenhuma perspectiva, ele era cego, ele vivia de esmolas, e aquela capa o caracterizava como um homem sem nenhuma perspectiva. Que na nossa vida nós não tenhamos essa falta de visão, não uma visão física desse homem, mas uma visão espiritual, de achar que nós não temos nenhuma outra possibilidade. Deus está conosco, Deus continua conosco, e Ele vai agir. Lá no versículo 37, anunciaram-lhe então ao cego que passava Jesus, o Nazareno. Ele então clamou: Jesus, filho de Davi, isso é, o Messias. Ele identificava
em Jesus, quando ele chamou Jesus de filho de Davi, ele está dizendo, olha, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o ungido, eu sei que tu és aquele que havia de vir. E ele gritava, Jesus, tem compaixão de mim. E no versículo 39, e os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que o Senhor esteja ouvindo nessa noite o teu clamor. E ele sempre inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor de um filho que clama. E lá no versículo 40, então parou Jesus. Jesus parou para aquele cego. Jesus está parando para nós nessa hora e está perguntando, o que queres que eu te faça? Jesus está nesse lugar. A palavra nos garante que quando estivermos reunidos, 2 ou mais em nome dele, ele está no nosso meio, nessa convicção, é na certeza. E aí, tendo chegado, me perguntou no versículo 41, o Senhor Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Senhor, que eu torne a ver. Essa altura já tinha largado aquela capa de cego, ele já estava entrando numa outra perspectiva, ele estava já entrando numa outra realidade pela fé. Ele assim, ele pode me curar. Eu até agora estava aqui, não sabemos quanto tempo, mas aquele homem estava ali à beira daquele caminho, vivendo de uma esmola. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar uma solução, veio para dar uma resposta definitiva. No versículo 42, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Repara bem, como a ousadia daquele homem, como a fé que ele colocou no filho de Davi, no Messias, ele pôde ser curado, e mais do que ser curado, o Senhor Jesus Cristo disse para ele, olha, a tua fé te salvou. Ele foi salvo, ele foi curado pela fé. Ele ali lhe demonstrou aquela fé que ele tinha, quando ele soube, olha, quem está passando por aqui, ele ouvia um tropel, muita gente passando por ali, e aquilo chamou a atenção daquele cego, assentado, sem nenhuma possibilidade, humanamente falando, mas quando disseram quem é que estava passando, ele se animou, ele se levantou, ele se posicionou. Que você nessa noite saia dessa prostração, saia desse limite que está te impedindo de vir. Eu me lembro agora lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5, quando o Senhor, o anjo do Senhor chega para Abraão e chama Abraão, Abraão, sai dessa tua tenda, sai da tenda que limita a tua visão, olha aqui fora, olha para o céu, olha as estrelas. Imaginem vocês, hoje é muito mais difícil por conta da poluição, da gente olhar e ver um céu estrelado, mas naquele tempo, quantas estrelas Abraão teria visto quando ele olhou ao sair da tenda, que limitava a sua visão, e o Senhor disse, olha, vê se você consegue contar, é assim que será a tua descendência. Nós também conhecemos que essa palavra, Abraão tomou posse pela fé, e ele é o pai da fé, por isso todos nós somos considerados como filhos de Abraão. Aleluia! Essa quantidade imensa de filhos que estão sendo a cada dia trazidos para esse corpo, que é a igreja do Senhor, não uma igreja denominacional, mas a igreja viva, a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja está nos convidando para nós nos somarmos. Se você que está nos assistindo nessa hora e que talvez ainda não tenha tomado essa decisão por Jesus Cristo, de ter respondido à voz do Senhor, Ele está convidando a você e perguntando ainda hoje, o que quer que eu te faça? Naquele tempo, aquele cego, ele tinha fisicamente, ele dependia
de estar ali olhando para Jesus. E ele poderia ser curado unicamente daquele mal. Mas hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por todos nós. Então não é mais uma limitação de só curar a vista física, ainda que isso seja muito importante, mas ele hoje está disponível para todos nós, para cada um de nós, para resolver qualquer situação, seja de cura física também, ele é poderoso para o fazer, seja de qualquer área das nossas vidas, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele diz, agora é só receber, recebe aí o que você quer, porque a obra da cruz já foi concluída. Naquele tempo dependia de alguém dizer, olha, Jesus vai passar aí fisicamente, ele passaria por aquele lugar, e ali havia uma oportunidade, mas quando ele foi para a cruz, e quando ele declarou, está consumado, a obra terminou. Então tudo agora não é mais que esperar que ele nos pergunte o que quer que ele nos faça. Ele está dizendo nessa noite para nós, através da obra da cruz do Calvário, olha, eu já liberei tudo para vocês. Não precisa nem mais você ter dúvida ou esperar, será que? Não tem mais, será que? A obra foi consumada, tudo foi conquistado para nós por Jesus Cristo. Ele se entregou, ele cumpriu o plano do Pai. Havia um distanciamento, havia uma impossibilidade, a menos que, como esse cego lá de Jericó, ele teve a oportunidade de pessoalmente estar com o Senhor Jesus Cristo, mas ele sabia que isso era impraticável, ele não poderia, ele não era, enquanto homem, ele não era onipresente. Mas hoje, como aquele que se entregou por nós, aquele que ofereceu a sua vida para pagar um alto preço por cada um de nós, ele viu valor em mim, ele viu valor em você, ele não olhou para aquele cego e disse, mas vem cá, por que você está cego? Qual foi o pecado que você cometeu? Jesus não se prende a essas coisas que a religiosidade muitas das vezes faz com que a gente olhe para as coisas que estão nos limitando. Como Abraão, eu falava, ele estava limitado na sua visão, mas a visão que Deus queria dar a ele era uma visão muito mais ampla, que hoje nós tenhamos uma visão muito mais ampla do entendimento de quem Cristo é e quem nós somos em Cristo. Há agora uma via de mão dupla, ele já se entregou, ele já cumpriu, ele já acabou com todo o impedimento, todas as barreiras, já caíram, agora é só tomar posse, é só entrar e receber, aquilo que ele já preparou para nós. Aleluia! Eu me lembro quando eu falava isso para vocês, e que está lá, e essa semana, de alguma maneira, eu já falei sobre isso, não me lembro exatamente onde, como, mas eu falei da parábola do filho pródigo. E, na verdade, eu estou querendo focar um pouquinho mais, não no filho pródigo, mas no seu irmão mais velho. Como é que a forma de ver, como é que a forma de compreender o posicionamento de cada um de nós. O nosso posicionamento hoje é um posicionamento diferente, tem de ser um posicionamento diferente pela obra que já foi feita a nosso favor. Então nós não temos mais que estar mendigando, nós agora temos de ampliar a nossa visão para ver. Lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 30, e eu estou falando aí da passagem do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, e que diz assim, vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os teus bens, mandastes matar um novilho cevado. Repara bem, a reação, você que também conhece essa parábola do Senhor Jesus Cristo, que aquele filho mais velho, ele tinha ficado na casa.
o pai dividiu a herança, entregou para o filho mais novo, que saiu e se perdeu, foi pelo mundo e gastou tudo, mas um dia ele achou que devia voltar para a casa do pai. Também nessa noite, se tem alguém que está afastado da convivência, da comunhão, da própria presença do Senhor Jesus Cristo, o Senhor também está te convidando nessa noite que você volte, assim como o filho pródigo, ele voltou, mas ele teve um entendimento para voltar, ele não foi obrigado, mas ele caiu a ficha em determinado momento, assim, olha, eu estava tão bem aqui com meu pai, mas eu me afastei, eu me perdi, mas agora eu estou voltando, eu quero voltar. E ele aí colocou no seu coração o desejo de retornar, que o Senhor esteja colocando hoje também no teu coração o desejo de voltar à casa do Pai, volta à presença do Senhor. O Senhor, como aquele pai da parábola, está sempre de braços abertos, e eu imagino que ele sempre ia no final do dia olhar lá no final da estrada para ver se havia um vulto, se havia alguém voltando, se o seu filho mais novo estava voltando. A cada dia ele tinha essa expectativa. O Senhor Jesus Cristo também tem essa expectativa e está de braços abertos para te receber de volta, não para te cobrar de nada, como o pai nessa parábola não cobrou nada daquele filho, pelo contrário, o recebeu com tanto amor, entregou a ele aquilo que havia de melhor, mandou preparar aquele novilho cevado. E aí a reação do filho mais velho, lá no capítulo 15 de Lucas, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Essa é a posição que nós devemos ter. Essa é a posição que o Senhor quer que nós tenhamos, não mais de um pedinte, não mais de olhar para si mesmo e se considerar pobre, tão falho, tão miserável, tão perdido. Esquece esses adjetivos todos que o mundo coloca e agora te coloca na posição que nós temos, que você tem. Nós somos filhos, filhos amados desse Deus maravilhoso. Vamos voltar para a consciência de quem nós somos, de que as nossas vistas, elas já foram limpas, para que nós realmente venhamos a ver com nitidez. Nós devemos nos alimentar agora, não mais de leitinho, porque a religiosidade, ela nos leva a posições de enfraquecimento. É claro que o leite é importante até uma determinada fase da vida, no crescimento, no desenvolvimento, mas tem um momento que o leite não pode passar a ser unicamente o alimento, um único alimento. O alimento tem de ser um alimento sólido. O próprio Paulo fala isso lá para a igreja de Corinto, deixando agora esse alimento líquido do leitinho, sabe, e começar a nos alimentar de alimentos sólidos, alimentos que realmente nos tragam, nos dê esse vigor, essa força. Na verdade, a nossa força, e nós precisamos ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação que seja boa e saudável para o nosso organismo. Eu estou falando no sentido natural, mas evidentemente o mais importante é o alimento espiritual. E esse nós só encontramos através da meditação da palavra de Deus, da palavra revelada, que essa palavra venha a nos alimentar. Aleluia! Tira toda a cegueira que está te impedindo para avançar em direção ao que o Senhor quer fazer para você. Eu estou me lembrando aqui de Atos, no capítulo 9, no versículo 3. Diz assim, Atos 9, 3, e nós vamos falar da conversão de Paulo. Seguindo ele, estrada fora, Paulo, ao aproximar-se de Damasco, que é a capital da Síria, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E por que Paulo estava indo para Damasco? Ele estava indo para perseguir
os cristãos. Ele estava indo lá para prender, estava com ordem para chegar naquela cidade de Damasco, e ele sabia que ali o evangelho estava ampliando, estava crescendo, e ele conseguiu uma ordem, uma decisão, uma autorização, melhor dizendo, para perseguir aqueles cristãos. Ele já estava próximo de chegar no seu objetivo com os olhos cegos, espirituais, não mais aquele olho natural, mas agora os olhos espirituais, ele achando que estaria fazendo o melhor para Deus de perseguir os cristãos. Mas lá no versículo 4 diz, e caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus está de braços abertos para receber, para nos dar a oportunidade. Nós saímos de toda a prisão da religiosidade, da limitação. Eu posso isso, não posso aquilo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, evidentemente, naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Que nessa noite, toda a religiosidade que nos impede de ver com clareza o propósito que Deus tem para as nossas vidas seja limpado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer a cirurgia de catarata. E se você talvez esteja carecendo, precisando de fazer essa cirurgia, não agora, durante essa pandemia, que eu acredito que não esteja nem sendo possível, mas eu quero te incentivar, te animar, tirar todo o espírito de medo que possa dizer, não, eu não vou operar a minha vista porque está com catarata. Olha, é uma diferença muito grande. Quando você faz a cirurgia e você vê no dia seguinte como tudo é muito mais claro, tudo está muito mais bonito, as cores são mais vivas, e existe algo novo que precisa ser visto. Tira essa catarata que está te impedindo de ver. É isso que eu quero dizer. O pastor Hélio costuma dizer para ligar o limpador de para-brisa do teu carro, para que você jogue aquela aguinha no limpador para que você veja. Eu ouvi uma história agora nessa semana, não sei, possivelmente você também ouviu a mesma história, eu vou acabar repetindo para você. Se você ouviu, vai ouvir de novo. Se não ouviu, ouça agora pela primeira vez, mas com a mídia social, com as informações, elas fluem. E aí, eu não me lembro agora quem falou que um homem estava há muito tempo com a sua esposa e eles sentavam sempre na mesma posição e ela olhava, tinha na casa dela, virado assim para a casa de uma vizinha, para o quintal da vizinha, era uma vidraça muito grande e ela olhava por aquela vidraça e comentava com o marido dela, como é que pode? Essa mulher tão relaxada, essas roupas dela sempre encardidas, sempre amarelada, sempre maltratada, ela devia lavar melhor, ela devia ter mais zelo pela família dela e lavar as roupas com mais cuidado. E ela, cada dia que ela sentava, cada semana, ela fazia esse mesmo comentário. Até que um dia, o marido sentou na posição que ela sentava normalmente, e ela sentou aqui do outro em frente a ele. E eles começaram a almoçar da mesma maneira, como era um hábito dele naquele horário, e ele também levantou os olhos e olhou através da sua vidraça aquela roupa que estava no varal da vizinha. E ele virou para a mulher dele e disse, olha filha, não é que a roupa da vizinha está suja, amarelada, encardida. A nossa vidraça é que está toda suja. Nós temos de limpar essa vidraça. E aí ela caiu em si. Quando limpou a vidraça, a roupa da vizinha estava muito bem lavada, muito bem tratada. Que hoje toda a sujeira das vidraças que tem nos impedido de ver a vitória, aquilo que o Senhor tem preparado já para nós. Que você possa receber nessa noite a certeza de que já tem
algo maravilhoso para acontecer. Tira só os teus olhos das dificuldades e olha para tudo aquilo que o Senhor já preparou para você. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos por essa palavra que tu geraste, Senhor, em nossos corações, para que nós venhamos a nos libertar de tudo aquilo que nos prende, que nos impede de alcançar a tudo aquilo que tu já preparaste, como Davi no Salmo 23 diz, que já tem uma mesa preparada, que nós tenhamos olhos para ver tudo que já está preparado pelo Senhor para nós que somos teus filhos. Vamos, Senhor, com liberdade que tu nos dás, de ter acesso agora a tudo aquilo que tu conquistou para nós na cruz do Calvário. É direito nosso, nós tomamos posse e te agradecemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.